Oi pessoal, tudo bem? Nós estamos lendo então juntos aqui o livro do Napoleão Hill, Pense e Enriqueça. Esse livro assim fantástico, que é um livro que eu acho que todos nós já ouvimos falar. Eu já tinha lido mais ou menos algumas partes desse livro, tinha feito um dos exercícios dele e é um clássico. Muitas das pessoas que eu conheço que deram um salto quântico, saíram da falta e da escassez e passaram para a abundância em todos os setores da vida delas, disseram que passaram por esse livro, que esse livro tem ali o grau de mérito dele no que aconteceu com elas. Então, mas ele explica que esse livro ele não está trazendo nada de bandeja, ele diz que tem um segredo, ele passou mais de 20 anos, o Napoleão Hill, passou mais de 20 anos estudando aqueles bilionários, aquelas pessoas que, de acordo com Earl Nightingale, que foi quem deu a dica para que estivéssemos lendo esse livro, lá no Estranho Segredo, que é um livro dele, que eu fiz uma série também, eu deixo aqui se você quiser ver. Ele diz que apenas 5% da população do planeta vive a vida que Deus está sonhando para a gente. Vive aquela vida plena da abundância em todos os setores. Os outros passam do berço ao túmulo na falta e na escassez. E ele disse que por que isso acontece? Porque a gente não se conecta com o fluxo da abundância. Como é que a gente sai dessa conexão? Quando a gente baixa a nossa vibração com pensamentos negativos. Então, no livro dele, Estranho Segredo, ele passa uma dica, uma prática de 30 dias, onde ele diz que nós devemos fazer o nosso melhor e ele dá outras dicas ali também, eu deixo, se você quiser ver aí na série que eu fiz. E ele diz, entre outras coisas também, nesses 30 dias, para estarmos fazendo boas leituras e sugere, entre outros livros, esse do Napoleão Hill. E aí, então foi por isso que eu trouxe esse livro para que possamos fazer, para que ele possa nos ajudar. E o Napoleão Hill diz aqui que há realmente esse segredo dessas pessoas que fazem parte desses 5%, que durante esses 20 anos que ele trabalhou e ele entrevistou estas pessoas, esses bilionários, ele então descobriu esse segredo e ele traz, mas ele diz que esse segredo está sendo diluído em cada parte do livro. Ele diz que há quem vai descobri-lo na primeira parte, há quem vai descobri-lo no meio, há quem vai encontrar esse segredo no final do livro e há aqueles que não vão encontrar, porque ele disse também que ele está passando só a metade do segredo, que é como se fosse aquela coisa do encaixe, para uma senha para abrir uma porta, que a gente precisa, são duas partes, a gente precisa das duas encaixá-las e aí a porta se abre. Seria mais ou menos isso, explicando de uma forma alegórica. Ou seja, ele disse que a outra parte é a nossa boa vontade, é nós estarmos prontos, é a gente estar buscando determinado. A gente não está lendo o livro assim, acompanhando os vídeos do livro só por acompanhar, vamos ver se acontece alguma coisa. Não, a gente está determinado a mudar o nosso padrão de vida, a mudar aquilo que a gente vem vivendo até agora, se não for a vida plena que ele está dizendo que é possível. Então, no vídeo anterior, ele disse que uma das coisas que nos prendem e não nos deixam viver essa vida plena é a falta de confiança, é a falta de autoconfiança na gente. E ele disse que essa desvantagem pode ser superada, que a timidez pode ser transformada em coragem através do auxílio do princípio da autossugestão. Ele diz que essa autossugestão é um simples arranjo dos impulsos positivos do pensamento e que isso pode ser estabelecido pela escrita e pela memorização e que deve ser repetida até se tornar parte do equipamento de trabalho da faculdade subconsciente da mente. Ou seja, a gente pode estar reprogramando a nossa mente para sermos autoconfiantes, para que a gente possa não ter dúvida, para que a gente possa não ter medo, que esses a gente já viu também aí nos vídeos anteriores, até nos outros livros que nós fizemos, que são as amarras, que são as âncoras, que não nos deixam, então, dar esse salto quântico, passar da realidade, essa realidade da falta e da escassez, para a realidade que quando a gente está nela, a gente crê que é impossível, mas que todos esses 5% deram esse salto quântico. Então vamos ver o que mais que ele traz aqui para ver se a gente pega esse segredo, né? Vamos embora lá ver o que é que ele está trazendo então, gente.
Ele está trazendo agora, então, os 5 passos para a autoconfiança. Primeiro, sei que tenho a capacidade de atingir o objeto do meu propósito definido na vida. Portanto, exijo de mim mesmo uma ação persistente e contínua para a realização. Aqui e agora, prometo empreender tal ação. Ou seja, aqui o primeiro passo, então, nós estamos, a gente está fazendo uma promessa para a gente mesmo, nós estamos nos comprometendo conosco mesmos, e eu acredito até que a gente pode dizer com a nossa centelha divina, com a nossa essência, que sabe que é possível essa vida plena para a gente então a gente está se comprometendo a empreender a ação que vai nos fazer atingir esse objetivo do nosso propósito definido, que ele já disse que há que se ter esse propósito. Segundo, compreendo que os pensamentos dominantes da minha mente reproduzir-ão futuramente em ação externa, física, transformando-se em realidade física. Portanto, concentrarei meus pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que sou a pessoa que pretendo me tornar, criando desse modo uma imagem clara em minha mente. Então aqui esse segundo ponto, ele trazendo novamente aquela coisa da visualização, que a Lisa Nichols, que é uma das pessoas que aparece no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, e a Rhonda Byrne, ela se inspirou muito nesse livro do Napoleão Hill, até porque ele colocou aqui o título do livro dele, Pense e Enriqueça, mas ela fez o livro e até o documentário O Segredo, e ele está falando aqui desse segredo. Então eu já tinha lido que ela tinha se inspirado nessa obra dele, e aí então ela colocou esse segredo em ação, porque ela transformou a vida dela completamente, como ela explica ali naquele livro também, A Magia, que nós já fizemos. Eu fiz também uma série com esse livro aqui, onde ela traz a chave máxima para a magia, de acordo com ela, é a gratidão. E aí, mas todos os que nós já vimos, os livros também do Spencer Johnson, especialmente o Picos e Vales, ele fala muito, eu fiz também uma série, deixo aqui para vocês se você quiser ver também, se não viu. Ele fala também muito da visão sensitiva, da visão sensível, que é a visualização que, como eu estava dizendo, a Lisa Nichols, que aparece no livro O Segredo, da Rhonda Byrne, ela saiu de uma situação de total falta e escassez. Ela não tinha nada, ela não tinha para comer. E hoje ela é uma milionária. Como que ela saiu disso? Ela diz que a visualização para a realização dos nossos desejos funciona como se fosse o fertilizante para o desenvolvimento, o bom desenvolvimento e crescimento da planta. Então a gente já tem uma ideia de como é. E o Spencer Johnson, ele fala de fazer aquela visualização completa, se possível, usando os 5 sentidos. E aí, e aqui, né, o Napoleão Hill diz aqui nesse segundo ponto, que a gente deve então se concentrar para se manter os nossos pensamentos por 30 minutos diários na tarefa de pensar que eu sou a pessoa que eu pretendo me tornar e criar uma imagem clara na mente. Então é aí, gente, que eu acredito que entra quando eles falam do trabalho. Isso é trabalho. Ficar ali segurando a nossa mente, direcionando ela, é um trabalho árduo, porque especialmente se a gente deixou a mente muito solta. Depois eu acredito que é como se fosse um animal assim, que está totalmente solto, e a gente quer domá-lo ali, vai dar um trabalho. Então é o trabalho que se requer. Terceiro, sei, pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência na mente procurará, no futuro, expressar-se através de meios práticos de atingir o objeto existente por detrás desse desejo. Portanto, devotarei 10 minutos diários para exigir de mim mesmo o desenvolvimento da autoconfiança. Então, aqui ele trazendo ali aquilo que ele falou no vídeo anterior. Sei que pelo princípio da autossugestão, que qualquer desejo que eu mantenha com persistência, a mente vai buscar fazer com que ele seja atualizado, com que ele apareça na nossa realidade. Então, e ele diz que a autossugestão é que nos dá essa autoconfiança, que é o que impede que isso aconteça.
Então, essa autoconfiança, como ele disse lá, é escrever e tá lendo e tá fazendo com que isso se impregne na mente para então reprogramar a mente. 4, já anotei uma descrição clara do meu principal objetivo definido na vida e jamais pararei de tentar, até desenvolver autoconfiança suficiente para alcançá-lo. Esse principal objetivo definido está em negrito, ou seja, há que se saber o que se quer, como ele vem dizendo lá desde o início do livro. 5, compreendo perfeitamente que nenhuma riqueza ou posição pode durar muito sem ter sido construída sobre verdade e justiça. Portanto, não me envolverei em transação alguma que não beneficie a todos a quem afetar. Terei êxito atraindo para mim as forças que desejo usar e a cooperação de outros. Induzirei outros a servir-me pela minha boa vontade em servi-los. Eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, cultivando amor pela humanidade, pois sei que uma atitude negativa para com os outros nunca me trará sucesso. Farei com que os outros acreditem em mim, porque eu acredito neles e em mim mesmo. Assinarei essa fórmula, recomendá-la-ei à memória, repetindo-a uma vez por dia, em voz alta, com fé integral de que influenciará gradualmente meus pensamentos e ações, de modo a tornar-me uma pessoa autoconfiante e bem-sucedida. E olha aí, gente, esse parágrafo dele é bem interessante, porque quando ele dizia ali no passado, e várias vezes a gente já viu em outros livros, que há que se fazer o que se requer. Ele diz que há que se ter um desejo firme, que se torna obsessão, e que a gente deve fazer o que se requer. Ele dá ali os exemplos, o exemplo daquela pessoa que queria trabalhar com Thomas Edison, nada pode nos parar, mas aí a gente tem que ver que nada pode nos parar dentro daquilo que é o certo, dentro daquilo que a gente faz buscando ser o nosso melhor. E aqui, então, ele traz isso bem mastigado. Isso deve ser construído sobre verdade e justiça. E então eu eliminarei o ódio, a inveja, o egoísmo e o cinismo, porque eu sei que qualquer atitude negativa contra os outros nunca me trará sucesso. E aí vale a pena repetir a frase lá do Einstein: é insanidade pensar que eu posso continuar pensando, ainda que por fora eu digo que não, mas se eu continuo pensando e sentindo que o outro não merece, eu quero fazer alguma coisa, o meu desejo é só aquilo, eu quero fazer aquilo que o outro está fazendo, porque para ele está dando certo, está trazendo o sucesso para ele, então eu vou fazer também, mas não é o meu objetivo, eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou conseguir, porque há que se ter um desejo genuíno e há que se saber que tem que ser para o bem de todos, para a honra e glória de Deus e para o mais alto bem de todos, senão é insanidade pensar que a gente pode continuar pensando só no nosso umbigo e que a gente vai sair todo vitorioso lá na frente. Pode até parecer, mas como a gente acredita, eu acredito numa existência muito maior do que só essa que a gente nasceu ali, saiu da barriga da nossa mãe nessa existência até a hora que a gente chegar no túmulo. Então é aquela coisa, quando a gente olha uma coisa e parece que é tão injusta, a gente não está vendo o todo é bem maior. Então aquilo que hoje a gente vê, mas ele está fazendo tudo que parece que não é o certo e está dando tão certo para ele, duvide, eu acredito. Eu penso dessa forma. É só quando a gente está vendo o mais alto bem do todo, é que sim, a gente tem aquela evolução que vai e a gente chega lá na frente. Por detrás dessa fórmula, existe uma lei natural que até hoje ninguém conseguiu explicar. O nome dessa lei tem pouca importância. O que importa a respeito dela é que funciona, e esse funciona está tudo em caixa alta, para a glória e sucesso da humanidade. Se, também em caixa alta, se for usada de maneira construtiva, se, porém, usada de maneira destrutiva, destruirá com a mesma facilidade. Nessa afirmação está uma verdade muito significativa, ou seja,
Aqueles que fracassaram e terminaram a vida na pobreza, infelicidade e desespero fizeram-no por causa da aplicação negativa do princípio da autossugestão. Pode-se encontrar a causa no fato de que todos os impulsos do pensamento têm tendência a refugiar-se em seu equivalente físico. Ou seja, me diga o que você está pensando e eu digo como será a sua vida. É isso que ele está dizendo. Olha aqui, se for usada de maneira construtiva, se você estiver tendo pensamentos positivos, como a Catherine Ponder disse lá na primeira livro-série que eu fiz aqui no canal, que foi o Leis Dinâmicas da Prosperidade, ela disse que a gente tem que estar morando no modo pensamento próspero, e para isso só estando no presente e sendo os guardiões da nossa mente. Ou seja, o pensamento negativo chega, a gente deixa ele passar. Eu vi também um outro livro que diz que pensamento é como convidados em uma festa. Se a gente chega na festa, ninguém fala com a gente, ninguém nos serve nada para comer ou para beber, ninguém chama a gente para dançar, a gente sai de fininho e vai embora. É a mesma coisa com o pensamento negativo, com o pensamento. Então, se o pensamento negativo chega, a gente abraça ele, vai com ele ali para o passado e fica sofrendo e falando mal do outro, julgando o outro, é a mesma forma. Ele está dizendo aqui, essa fórmula funciona para a glória e sucesso da humanidade se for usada de maneira construtiva, mas se for usada de maneira destrutiva, destruirá. Se a gente fomentar pensamento positivo, a gente alcança toda essa glória. Se a gente fomentar pensamento negativo, não é? Você pode chegar ao desastre pelo pensamento. Esse é um novo subtítulo. O subconsciente não distingue entre impulsos de pensamentos construtivos e destrutivos. Trabalha com o material que lhe fornecemos, através dos impulsos de pensamento. O subconsciente traduz em realidade o pensamento atormentado de medo com a mesma presteza que usará em traduzir em realidade o pensamento impulsionado pela coragem ou pela fé. Ele se repetindo aqui. Então, se o pensamento está impregnado de medo, o subconsciente ele vai trazer isso para a realidade da mesma forma como ele vai trazer aquele revestido de coragem e de fé. Assim como a eletricidade faz girar as rodas da indústria e produz serviços úteis se usada de maneira construtiva, ou estraga a vida se mal usada, assim a lei da autossugestão leva à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura, do fracasso, da morte, de acordo com seu grau de compreensão e de aplicação dela. Novamente ele repetindo, acho que ele quer que a gente entenda isso. É como uma eletricidade que faz girar as rodas da indústria e pode ser útil ou também negativa, ou se ela for mal usada, ela pode, como a lei da autossugestão, que pode levar à paz e à prosperidade ou ao vale da amargura. Porque se a gente estiver se autossugerindo negativamente, assim todo dia de forma realmente contínua, e o pior é que para sugerir negativamente parece que é mais fácil. Quando a gente entra ali no vale de lágrimas, a gente parece que a mente, é engraçado, a minha mente pelo menos, ela vai lá assim que eu dou abertura, pego um pensamento negativo e acalento, nossa, e ela faz aquela fila, ela traz tudo, ela vai lá, coisas que eu já tinha até esquecido, ela traz tudo ali, tudo cheirando mal de novo, para chorar de novo em cima daquilo, para sofrer de novo em cima daquilo. Então parece até que é mais fácil, mas é o trabalho. A gente tem que estar aí no firme, no pensamento positivo, no presente, que assim a gente não deixa isso acontecer. Se você encher a mente de temor, dúvida e descrença na sua capacidade de estabelecer um elo e usar as forças da inteligência infinita, a lei da autossugestão tornará tal espírito de descrença e usá-lo-á como padrão pelo qual o subconsciente se traduzirá em seu equivalente físico.
Novamente, você enche a mente de temor e de dúvida e descrença na sua capacidade, você não tem autoconfiança, você acha, isso é possível para o outro, para mim não. Então, ou então se você vai ser só numa outra vida, ou então se você tem aquela crença de que não é só nessa, é para sofrer mesmo aqui, é só lá depois que eu vou para o paraíso, ficar com 7 virgens e sei lá o que mais. Então, é isso que o seu subconsciente vai traduzir no equivalente físico. Tal qual o vento que leva um navio para leste, outro para o oeste, a lei da autossugestão irá erguê-lo ou derrubá-lo, de acordo com a maneira pela qual você arrumar as velas do pensamento. Olha, gente, eu acho interessante que ele está realmente aí determinado a que a gente entenda, porque tudo isso, desde o início desse vídeo, que ele está se repetindo, está batendo no mesmo ponto de formas diferentes. Vocês estão percebendo, né? A lei da autossugestão, através da qual qualquer pessoa pode ascender a atitudes de realização que surpreendem a imaginação, está bem descrita nos versos seguintes. Se você pensa que foi derrotado, foi derrotado. Se você pensa que não ousa, não ousa. Se você gosta de ganhar, mas pensa que não pode, é quase certo que não pode. Se você pensa que perderá, está perdido, pois fora do mundo percebemos que o sucesso começa com a vontade de alguém. Tudo está no estado da mente. Se você pensa que foi sobrepujado, foi sobrepujado. É preciso que pense em altos termos para se elevar. É preciso que seja seguro de si antes de poder ganhar um prêmio. As batalhas da vida não são sempre vencidas pelo homem mais forte ou mais veloz. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer. Essa última frase está também toda em caixa alta, ou seja, não importa, é aquela historinha da professora Lúcia Helena do príncipe franzino que saiu para salvar a princesa. Ele pensou, todo mundo pensou, meu Deus, ele vai ser devorado pelo dragão em um sopro só de fogo. Mas ele não pensou, ele sabia, ele tinha o objetivo, era para o bem de todos, ele foi sendo equipado. Observe as palavras grifadas e apanhará o significado profundo que o poeta teve na mente. Então, aqui as palavras grifadas, eu acredito, aqui não tem nada grifado, só tem em caixa alto que pensa que pode vencer. Mais cedo ou tarde, o homem que vence é o homem que pensa que pode vencer, e depois aqui embaixo é isso mesmo, é o homem que pensa que pode vencer. Ou seja, se você pensa que você pode, você pode. Se você pensa que você não pode, é só você que decide. Aqui mais um subtítulo, a grande experiência do amor. Em algum lugar de sua estrutura está adormecida a semente da realização que se desperta e posta em ação pode levá-lo a alturas que você jamais esperou atingir. Esse adormecida tá aqui, esse está em negrito. Então, em algum lugar da sua estrutura, essa semente de realização ela está adormecida. Então, ele está dizendo que ela deve ser desperta. Assim como o mestre da música, que pode fazer com que as mais lindas melodias jorrem das cordas de um violino, assim você pode despertar o gênio adormecido em seu cérebro e fazer com que ele o conduza para o alto, para qualquer objetivo que possa desejar alcançar. Abraham Lincoln fracassou em tudo que tentava, até passar da idade de 40 anos. Era um senhor João Ninguém, de não importa o que, até que uma grande experiência lhe chegou à vida. Despertou o gênio adormecido no coração e cérebro e deu ao mundo um de seus homens realmente grandes. Essa experiência, entre aspas, se misturou às emoções da tristeza e do amor. Veio-lhe através de Anne Rutledge, a única mulher que ele amou de verdade. É fato conhecido que a emoção do amor está muito próxima ao estado de espírito conhecido como fé.
pela razão de que o amor chega quase a traduzir os impulsos de pensamento em seu equivalente espiritual Durante seu trabalho de pesquisa, o autor descobriu, da análise do trabalho e das realizações de centenas de homens de destacado valor, que houve influência do amor de uma mulher por trás de quase todos eles. Se quiser a prova do poder da fé, estude as realizações de homens e mulheres que o empregaram. Encabeçando a lista está o Nazareno. A base do cristianismo é a fé, embora muitos tenham pervertido ou interpretado erradamente o significado dessa grande força. A súmula e substância dos ensinamentos e realizações de Cristo, que podem ser interpretados como milagres, foi nada mais nada menos que a fé. Se existem fenômenos como milagres, eles só são produzidos através do estado de espírito conhecido como fé. Consideremos o poder da fé como o demonstrou um homem muito conhecido da época, o Mahatma Gandhi, da Índia. Nesse homem, teve a humanidade um dos mais assombrosos exemplos das possibilidades da fé. Gandhi controlava mais poder potencial que qualquer pessoa viva na época dele, apesar do fato de não ter nenhum dos instrumentos ortodoxos de poder, como dinheiro, navios de guerra, soldados e armamentos. Gandhi não tinha dinheiro, nem lar, nem terno como roupa, mas teve poder. Como conseguiu esse poder? Criou-o da compreensão que tinha do princípio da fé, pela capacidade de transplantar essa fé nas mentes de 200 milhões de pessoas. Ou seja, a gente sabe da história que Gandhi plantou que não deveria se usar violência contra quem estava tratando eles com violência, não é? Gandhi conseguiu o assombroso feito de influenciar 200 milhões de mentes para unir-se e mover-se em uníssono como uma única mente. Que outra força na Terra, exceto a fé, poderia conseguir tanto? E aqui ele está trazendo, não está dizendo, mas aí nesse caso também a união, não faz só açúcar, e aí é quando milhões de mentes se unem em alguma coisa, também é como quando a gente tem os pensamentos, ou negativos ou positivos. Milhões de pessoas unidas também em uma determinada coisa negativa, em um determinado pensamento negativo também pode fazer grandes estragos. Mas aqui ele traz um exemplo do positivismo que foi Gandhi, que conseguiu unir então 200 milhões de mentes para pensar como uma única mente, para então agir para o bem de todos, para o mais alto bem de todos e para a honra e glória de Deus, com toda certeza. Mais um subtítulo: você dá antes de ganhar. Por causa da necessidade de fé e cooperação ao operar negócios e indústrias, será tanto interessante como útil analisar um acontecimento que fornece uma compreensão excelente do método pelo qual indústrias e homens de negócio acumulam grandes fortunas dando antes de tentar ganhar. Olha, gente, é dando que se recebe. Então, dando antes de tentar ganhar. O acontecimento escolhido para essa ilustração volta para o ano de 1900, quando se formava a United States Steel Corporation. Ao ler a história, guarde esses fatos fundamentais e entenderá como se converteram ideias em vastas fortunas. E aqui eu já fiz até um vídeo sobre isso, sobre ideias, porque eu fiz um livro com o Marcos, um curso com o Marcos Trombetta, e ele disse que a gente devia, ao invés de ficar pedindo dinheiro, que a gente devia pedir ideias. E olha aqui a capa do livro do Napoleão Hill. A lâmpadazinha é o símbolozinho da ideia, não é? Então, pedir ideia. Pedir por uma ideia. Eu peço sempre para estar podendo acessar o banco de ideias e ter uma ideia grandiosa. Porque, nossa, quantos exemplos de pessoas que
que trazem, que tem ideias, várias, e que é através de uma ideia que elas dão o salto quântico. Se você é um dos que muitas vezes se perguntaram como foram acumuladas grandes fortunas, a história da criação da United States Steel Corporation será esclarecedora. Se tiver alguma dúvida de que os homens podem pensar em enriquecer, essa história servirá para dissipar a dúvida, pois você poderá ver claramente na história dessa empresa a aplicação da maior parte dos princípios descritos neste livro. A surpreendente descrição do poder de uma ideia foi dramaticamente contada por John Lowell no New York World Telegram, é o nome de um jornal, por cuja cortesia aqui vai reproduzida. Então eu fico aqui e vamos ver no próximo, porque aqui vai ser bem longo isso aqui, esse segredo então. Então ele está dizendo, ele vai trazer aqui o passo a passo, se a gente não está... Ele diz para dissipar a dúvida que a gente vai poder ver claramente na história dessa empresa a aplicação da maior parte dos princípios descritos nesse livro. Mas aí, para não ficar muito longo, então, eu vou trazer esse que ele escreve como sendo um belo discurso após o jantar por $1 bilhão no próximo vídeo, tá bom, gente? Eu estou super curiosa para conhecer o que é esse discurso que vale $1 bilhão. E aí, gente, eu acredito que ele jogou ali esse segredo desses 5% ali dos mais ricos e prósperos, daqueles que, como diz a Oprah Winfrey, que faz parte desses 5%, vivem a vida que Deus está sonhando para a gente, com tudo, com todas o que é possível para todos os setores, com todas as benesses, com a vida plena que Deus está sonhando para a gente. Então eu estou super assim curiosa para saber o que é que está nesse discurso que vale $1 bilhão, né? Então vamos ver isso no próximo vídeo, e eu agradeço muito vocês por terem vindo comigo até aqui e espero que vocês estejam no próximo para a gente descobrir juntos qual é esse segredo. Deve estar aí, bem fácil de conseguir encontrar, tá bom? Vamos lá então, até o próximo vídeo. Obrigada, tchau!